Boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão me vendo? Eu estou quase ficando aqui do lado. Esse é um púlpito para grandes pregadores. Irmãos, é um prazer muito grande para mim, isso não é um clichê, é verdade do meu coração. É um prazer estar aqui, nessa igreja aqui em Pedreiras, é a primeira vez que eu venho aqui, mas acabei descobrindo que há 27 anos atrás, foi daqui que a minha esposa encomendou as lembrancinhas do nosso casamento. Então, no carro me recorreu essa memória. É um prazer, então, como eu disse, e eu também sou grato ao pastor Bruno, pela mediação dele, porque foi através dele que essa oportunidade se me abriu, e eu agradeço também ao pastor Tiago pela a gentileza e confiança de me ceder o púlpito nessa noite para compartilhar com os irmãos sobre missões. Meu irmão da mídia, conseguiu? Tá bom, eu vou inicialmente então, deixa eu ver aqui, ficar aqui na lateral. Eu quero fazer uma breve apresentação para os irmãos da missão Novas Tribos do Brasil. Quantos aqui já ouviram falar da missão Novas Tribos do Brasil? Levante a mão, por favor. Todos os que estão comigo ouviram, ninguém mais. Então, mais uma razão para apresentar a você essa agência missionária da qual eu faço parte, pela qual também você, a partir de então, poderá orar e pedir a graça do Senhor Jesus na obra que nós estamos realizando, tá bom? Então vamos lá, pode apresentar o primeiro slide. Pode passar? E pode passar, esse seria um vídeo, pode passar. Mas como não tem áudio, pode pular isso aí, por favor. Muito bem. O nosso lema é alcançar novas tribos até que a última seja alcançada. Só que eu não sei se você sabe que atualmente esse termo tribo já é um termo politicamente incorreto. Então, inclusive, nós temos que mudar o nome da nossa agência missionária. Ao invés de missão Novas Tribos do Brasil, nós vamos pensar em outra coisa. Mas o nosso alvo é alcançar novas etnias com o Evangelho, até que a última ouça do Senhor Jesus. Pode passar? Novas Tribos foi fundada em 1953, portanto, esse ano, precisamente no dia 15 de agosto, nós completaremos 71 anos de existência. Ano passado foi um ano de grande celebração em todo o Brasil, pelos 70 anos da missão. E nós existimos para apoiar a igreja local no cumprimento da sua missão, que é a grande comissão, que é pregar o Evangelho e fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido entre todos os povos, em todas as etnias da terra. Esse é o alvo da igreja do Senhor Jesus, e a missão Novas Tribos do Brasil existe para ser esse instrumento, essa ferramenta que a igreja pode usar para alcançar o seu propósito. Pode passar, por favor. O nosso lema é ide e pregai. Eu convido a você a falar comigo aqui, Marcos 16:15. Juntos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como você pode ver, o nosso desafio, ele é absoluto, não relativo. Absoluto porque a ordem é para ir por todo o mundo, e é para pregar o Evangelho a toda a criatura, todo mundo, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas precisam ouvir do glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode passar. E nisto estão os povos tribais, os grupos étnicos que existem entre nós. A missão atualmente está presente ou realiza o trabalho de plantio de igreja em mais de 40
etnias aqui no Brasil e também enviamos missionários brasileiros para outros lugares, como África e Ásia também. Então, a Missão Novas Tribos faz parte da família Novas Tribos Internacional, que hoje nós chamamos de parceiros globais. Nós temos uma só visão, um só conjunto doutrinário, ou seja, cremos da mesma forma, temos os mesmos alvos, os mesmos princípios, a mesma formação, a mesma visão de plantar igreja, de traduzir a palavra de Deus, de discipular, de formar líderes e ajudar as igrejas a caminharem rumo à maturidade espiritual. E nós falamos treinar, mas nós podemos capacitar brasileiros, capacitá-los teologicamente, linguisticamente, antropologicamente, enfim, colocar o ferramental nas mãos do obreiro, daquele que se entende vocacionado pelo Senhor para servir num contexto transcultural, num contexto em que tem que aprender uma outra língua, viver numa outra cultura para pregar o Evangelho. Nós podemos treinar pessoas para servir aqui no Brasil, mas também podemos enviar essas pessoas para servir praticamente em qualquer outro lugar do mundo. Há muitos jovens, adolescentes, adultos, nos corações de quem Deus pôs um desafio missionário, um desafio além-mar. Eu conheço pessoas que dizem: olha, Deus tem colocado uma paixão no meu coração para ser missionário na África, ou na Ásia, ou na Oceania. Se esse é o seu caso, nós podemos treinar você, formar você e junto com a sua igreja enviar você para servir num outro contexto assim, tá bom? A Missão Novas Tribos é formada hoje por mais de 400 missionários que atuam majoritariamente aqui no país, mas também no exterior. Mas nós somos uma missão multicultural, predominantemente nacional, né? Nós temos quase 80% dos membros brasileiros, mas também nós recebemos missionários de fora. Essa conta varia bastante, né? Sempre está chegando missionário, mas também sai por várias razões, mas a última vez que eu contei, nós tínhamos 10 etnias ou 10 nacionalidades diferentes servindo aqui no Brasil conosco. Assim como Deus faz queimar o coração do brasileiro para servir além-mar em outros lugares, Deus faz a mesma coisa com os seus crentes, os seus salvos em outros lugares do mundo, trazendo-os para o Brasil. Então a Missão Novas Tribos tem o privilégio de ser uma missão multicultural, de ter equipes multiétnicas, não é? E somar as forças, unir o coração, pregando o Senhor Jesus entre os povos não alcançados. Pode passar? Aqui você pode perceber onde nós estamos no território brasileiro, e você nota, em negrito, estão os nomes das etnias onde trabalhamos. E as outras descrições falam de bases, escritórios, escolas de treinamento, bases regionais, enfim, toda a estrutura onde a Missão Novas Tribos atua e onde seus missionários estão. Mas você pode ver também à sua direita que nós temos missionários em Moçambique, Senegal e Indonésia também. Pode passar. E o nosso foco de atuação é na área de plantação de igreja. E igrejas autóctones, esse nome, essa terminologia, plantação de igreja, tem tudo a ver com autoctonismo. Comumente não falamos implantação de igreja, porque implantação dá a ideia de tirar algo que é pronto de um lugar e levar para outro. E essa não é a ideia de missões transculturais. A ideia é que nós semeamos o Evangelho. E o Senhor Jesus, pela atuação do Espírito Santo, pela graça de Deus, atuando nos corações, salva pessoas. E os convertidos aparecem, e a igreja nasce, e é nesses contextos onde as pessoas vão entender que Deus, esse Deus universal, se revela para elas também, na sua língua, no seu contexto cultural. Então eles vão aprender sobre um Deus que tem interesse na vida deles, e essa igreja vai revelar as verdades do Evangelho a partir dos seus
dos seus segmentos identitários. Eles vão cantar, louvar a Deus da sua maneira, não é? E, enfim, igrejas autóctones, vamos treinar líderes para que essas igrejas tenham liderança própria. Esse é o alvo da missão Novas Tribos do Brasil, plantar igrejas, estabelecer igrejas entre os povos não alcançados. E dentro do alvo de plantar igrejas está a tradução da palavra de Deus. Nós temos hoje vários projetos de tradução. A palavra de Deus está sendo traduzida para várias línguas. Em junho de 2021, eu tive o privilégio de participar da entrega do Novo Testamento na língua culina, lá no interior do Amazonas, lá na cidade de Envira, para o povo culina. E ano passado, no dia 26 de agosto, foi um presente, porque o meu aniversário é 27, então eu tive esse grande presente de ver com esses olhos, de perceber, de sentir com esse coração a emoção da igreja Pacas Novos, um outro grupo étnico que habita o estado de Rondônia, quando receberam o Novo Testamento na sua língua. Meus irmãos, que festa! Isso é atípico, mas naquela ocasião, mais de 3.000 pessoas se reuniram num só lugar, majoritariamente indígenas Pacas Novos. Os Pacas Novos têm cerca de 35 aldeias, fazendo parte do seu povo, né, da sua etnia, e 34 dessas aldeias têm igrejas com liderança própria. E para a glória de Deus eu digo que o lugar onde o Novo Testamento foi entregue foi exatamente onde o trabalho havia começado há mais de 60 anos atrás. O povo Pacas Novos não era um povo antropófago, canibal, não era, mas eles viviam em guerra contra brasileiros e bolivianos, seringueiros. Então eles tinham uma prática, quando eles matavam seus inimigos, eles comiam alguns órgãos dele como expressão de vingança. E foi nessa mesma aldeia, onde tudo começou, onde o contato com aquele povo que era arredio começou, é que o Novo Testamento foi entregue. Um símbolo incrível da ação de Deus e da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar aqui, bom, então tá bom, vamos terminar aqui. O slide continua, mas ele pode ficar na sua mídia. Tem 3 vídeos aí nesse slide, os irmãos podem assistir depois. Áreas de atuação, o missionário, ele age em várias frentes, tá bom? Educação, saúde, discipulado, tradução de lições bíblicas na língua do povo, tradução bíblica, aviação missionária. A Novas Tribos tem um programa de aviação, nós operamos um helicóptero. Se alguém aqui é familiar ao mundo da aviação, nós operamos um Robson 66, e a aviação missionária é uma coisa incrível, irmãos. Faz o evangelho ir mais longe e faz o trabalho da evangelização e do discipulado acontecer mais rápido. Eu já gastei até 3 dias entre sair de Manaus, onde eu moro, e chegar numa aldeia no interior do Acre, lá no médio rio Purus, para quem sabe, quem já ouviu o nome desse rio. Mas a aviação missionária faz isso acontecer em apenas algumas horas. Então Deus tem levantado jovens hoje com esse coração. Eu quero me tornar um piloto missionário para ajudar no trabalho de plantio de igreja nas tribos. Enfim, muitas áreas. Eu quero terminar com esse último então. Mais um slide. Eu acho que é esse aí. Pronto, vamos terminar com esse. No centro aqui, o alvo principal, fazer Cristo conhecido. E para que isso aconteça, aqui à sua esquerda, no alto, necessidade de obreiros, de missionários, de diversas nacionalidades, gente que Deus chama de todo o canto do mundo para pregar a mensagem dele. Ali à sua direita no alto, e essas pessoas realizam diversos ministérios. Missionário não é só aquele que está lá na ponta pregando o evangelho, esse sim, mas meus irmãos, a estrutura para plantar igrejas e fazer o Senhor Jesus conhecido é muito maior do que isso. Então hoje nós temos missionários de tempo integral, gente que está dando a sua vida,
mas é gente que, por exemplo, a expertise deles é TI, é informática e muitas outras áreas. Não é? Você não tem ideia a necessidade dessas áreas para a tradução da palavra de Deus, para a produção de materiais, enfim. Na obra missionária tem lugar para todo mundo. Todo mundo pode servir. Então, abra o seu coração, e nós sempre faremos isto com a igreja e através da igreja, porque a grande comissão é responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Abra a sua Bíblia no texto que refletiremos nessa noite. Aqui em Mateus capítulo 28, me acompanhe na leitura que faço, aqui na NVT, Nova Versão Transformadora, os últimos versículos do capítulo, verso 16 até o verso 20. Mateus 28, de 16 a 20. Todos os irmãos usam a A21, Almeida século 21, todos aqui usam. Há uma versão comum aqui, é NVI? Século 21, né? A maioria? Então eu convido a você, tá bom? Para ler na sua versão esse texto e eu vou acompanhá-lo, tá bom? Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Os irmãos, por favor. Como é que começa? Qual é a primeira palavra? Muito bem, podem assentar, por favor. Grande comissão. Você já ouviu falar da grande comissão? O que é a grande comissão? Essa pergunta foi feita em forma de pesquisa para os crentes americanos. E a pergunta, então, foi: você já ouviu sobre a grande comissão? E preste atenção nessas respostas. 6% dos crentes americanos disseram: eu não tenho certeza. 17% disseram: sim, eu sei e inclusive posso explicar. Esses entendiam bem. Mas 25% disseram: sim, eu já ouvi, mas eu não posso me lembrar do significado. E 52% dos crentes americanos entrevistados disseram: não, eu nunca ouvi sobre a grande comissão. Então, nivelando essas respostas, note que 82% dos crentes entrevistados não sabem nem entendem o que é a grande comissão. Será que esta é a mesma realidade aqui no Brasil? E que tal o seu conhecimento sobre a grande comissão? Você conseguiria, meu irmão, explicar, por exemplo, para um adolescente que chegar para você e disser: olha, você pode me falar sobre a grande comissão? Eu tenho interesse em entender. Você conseguiria? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Entretanto, eu quero, hoje à noite, entrar e explicar um pouquinho melhor sobre a grande comissão
inclusive apresentando o tripé da grande comissão, aqui no texto lido. Mas a grande comissão é essa grande ordem, esse grande comissionamento, essa convocação, esta ordem que o Senhor Jesus deu à sua igreja. E que ordem foi essa? A ordem de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. O texto que lemos é o conhecido texto, ou a versão mais completa, digamos assim, da grande comissão, mas não é a única. Mateus 28, 18 a 20 é a que lemos, mas tem também Marcos 16, 15, que também lemos. Tem Lucas 24, 47, tem João 20, 21 e tem Atos 1, 8. Todas essas referências, essas passagens, revelam uma só mensagem. E a mensagem é esta: a ordem do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, para fazer discípulos de todas as nações, fazê-lo conhecido entre todos os povos, compartilhar o Evangelho com toda criatura em todo o mundo. Portanto, como eu mencionei antes, uma ordem absoluta, não há nada de relativo. Todas as nações, todos os povos, toda criatura, e acrescento eu, em todo o tempo. Isto é a grande comissão. E a grande comissão, ela foi dada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você é salvo em Jesus Cristo, você é igreja, você faz parte da igreja. Consequentemente, essa ordem foi para você também. Um desentendimento comum na igreja do Senhor Jesus é este: o de achar que a grande comissão foi dada apenas para um grupo seleto de pessoas na igreja, de entender que a grande comissão foi dada apenas para um grupo de elite, ou seja, missionários e pastores. Ah, sim, missionários e pastores, a grande comissão foi dada para eles. Esse é um desentendimento comum na igreja do Senhor Jesus. E o problema é que esse desentendimento, ele não marca apenas a falta de clareza ou de conhecimento, mas ele é nocivo também. Porque se essa ordem tão importante, que o Senhor Jesus, ressurreto, mas ainda não assunto aos céus, entregou aos discípulos, que naquele momento era a igreja embrionária, se era uma ordem, e é ainda tão importante, então todos nós temos que saber, entender e realizar e executar. Infelizmente, eu não sei se você já ouviu isso. Alguém perguntar: e aí, a sua igreja é uma igreja missionária? E a pessoa responder: ah, sim, a minha igreja é uma igreja missionária. É mesmo? Me explique. E esse crente diz: é porque lá na minha igreja tem um departamento, ou tem um ministério, ou tem um comitê, não importa a nomenclatura, que é o comitê de missões, ou o conselho de missões. Lá tem uma turminha, a turminha de missões, que eles fazem um trabalho excelente. Eles mandam dinheiro para os nossos missionários, eles fazem tudo certinho. A minha igreja, assim, é uma igreja missionária, porque tem uma turminha lá assim. E você entenderia isso melhor se olhasse o organograma de muitas igrejas, em que missões vai se resumir a uma caixinha lá, um quadradinho ou um círculozinho lá. Mas, meus irmãos, não é isso naturalmente, não é? Não é assim. Missões é o nosso estilo de vida. A grande comissão deve ser a sua e a minha maneira de viver. Como crentes em Cristo Jesus, entender que esse é o nosso propósito e o nosso chamado, como o pastor Tiago falou há pouco. O chamado que nós temos. Todos nós somos chamados porque somos feitura dele. Somos novas criaturas,
temos uma identidade a partir do Evangelho, e essa identidade define o nosso propósito de vida. Não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor, para a sua glória, para o seu plano, para o seu propósito. E por isso todos nós temos um chamado, o chamado que Paulo diz em 2 Coríntios 5:20, todos nós somos embaixadores de Cristo. Nós o representamos onde estamos, e a Bíblia ainda diz, mas que Ele fala através de nós, e que por causa disto, cada crente recebeu o ministério da reconciliação. Cada um de nós temos esse privilégio, essa honra de representar a Cristo, de compartilhar o Evangelho, de espelhar a sua glória, de ser ferramenta que Ele usará, e ao mesmo tempo, cada um de nós, além do privilégio, tem a responsabilidade de fazer isso, porque a grande comissão é sua, a grande comissão é minha. Sim, qual é a missão da igreja? A missão da igreja está aqui, o que acabamos de ler, é fazer discípulos de todas as nações. E o fazer discípulos começa com a pregação do Evangelho, com a evangelização, porque é impossível discipular alguém que ainda não creu. Mas a nossa tarefa não é só a pregação do Evangelho, mas aqueles que nasceram em Cristo precisam ser ensinados, orientados, encaminhados. Essa tarefa sua e minha. Dos pastores, sim. Dos missionários, sim. Dos obreiros, sim. Mas de todos nós também. Porque todos nós somos embaixadores. Trabalhamos, servimos o Senhor Jesus. Amém, irmãos? A grande comissão, e eu digo isso de novo, não para ser repetitivo, mas para ser enfático. A grande comissão é sua, é minha também. Deus chama a todos, e eu gosto de dizer isto: a missão da igreja é fazer Cristo conhecido aqui e até os confins da terra ao mesmo tempo. E como é que a gente faz isso? É por isso que tem missões. Eu diria que missões é a estratégia da missão. A missão da igreja é fazer conhecido, fazer Cristo conhecido. Mas a igreja local, como vocês aqui, não consegue sair daqui, por exemplo, ir lá para o Amazonas e pregar o Evangelho para, por exemplo, os Yurupidé, um povo não alcançado ainda, que mora no rio Valpés, lá na cabeça do cachorro, já perto da divisa com a Colômbia. Vocês não podem ir lá, todo mundo junto, não é? Para cumprir a missão. Por isso que tem missões. Missões é a estratégia da missão. A igreja não pode ir, então a igreja envia aqueles que Deus vocacionou. Aqueles que Deus chamou para o ministério, para a obra. A igreja então reconhece os chamados, a igreja prepara estes e a igreja envia estes, através das suas orações, através das suas ofertas, e a igreja continua apoiando esses obreiros no campo, sustentando com ofertas, sustentando com as orações, com o encorajamento, porque não importa, quem faz a obra sempre será a igreja. Por isso a grande comissão é sua e é minha. E eu quero falar objetivamente então nessa noite sobre o tripé da grande comissão. Essa obra é mesmo realizável? A ordem que o Senhor Jesus nos deu, ela de fato pode ser cumprida. Nós podemos pregar o Evangelho até os confins da terra, dá mesmo para realizar essa obra? Vamos voltar ao texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos ver então sobre o tripé da grande comissão. Veja comigo o verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O primeiro suporte desse tripé é o poder do Senhor Jesus, ou, dependendo da versão, a autoridade do Senhor Jesus.
o poder ou autoridade, não importa, porque no original é uma palavra só, exousia. E exousia significa a autoridade ou o poder que alguém recebe pela posição que detém. E é por isso que o Senhor Jesus falou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então note que antes do Senhor Jesus dar a grande ordem de alcance universal, Jesus conscientizou os seus discípulos, dando-lhes o alicerce, a base inamovível da sua comissão, ou seja, a sua autoridade, o seu poder. Eu recebi todo o poder. E note o que esse verso diz: o poder do Senhor Jesus, ele é macrocósmico, ou seja, ele é universal, porque o Senhor Jesus disse: eu recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, não há nenhuma dimensão celestial ou terrena que não esteja submetida a mim. Eu tenho todo o poder sobre todas as coisas, em todos os lugares, uma autoridade, um poder universal, e por isso o Senhor Jesus nos garante que a base, o alicerce da grande comissão é o seu poder, e por isso nós podemos entender, meus irmãos, essa obra realizável, esse trabalho dá certo. Esse é um empreendimento em que vale a pena investir. É a bolsa de Deus, essa bolsa não quebra. Esse negócio não dá prejuízo. Vale a pena investir os recursos, vale a pena investir as orações, vale a pena investir a vida, vale a pena gastar a juventude para o Senhor na obra dele, porque é uma obra que descansa sobre o seu poder, a sua autoridade. Portanto, tudo que você e eu fizermos para o Senhor, sempre valerá a pena, nunca será em vão, porque a base da sua comissão é o seu poder. O poder de Cristo é que faz missões realizáveis. Sem Ele, todos os nossos esforços não passariam de meros fracassos, de trabalho inútil e de perda de tempo. A grande comissão é alicerçada no poder de Cristo. Então note que missões é a consequência do poder do Senhor Jesus Cristo. Porque se você notou a construção gramatical aqui, Jesus disse: eu tenho todo o poder e autoridade nos céus e na terra, por isso, então, portanto, podem ir e fazer meus discípulos de todas as nações, porque vai dar certo, porque tudo vai depender de mim. Meus irmãos, isso comunica para você e para mim o seguinte: a obra missionária não depende de nós, e você entenderá logo logo mais o terceiro, para ser exato, fundamento desse tripé. Mas sobretudo, esta é a mensagem: depende do Senhor. Eu fui salvo com 9 anos de idade, sou do interior do Rio de Janeiro, nunca tinha ouvido o Evangelho. Minha priminha, um ano mais velha que eu, me chamou para uma EBF, e eu disse para ela: não, eu não vou. Mas ela insistiu comigo, falando a palavrinha mágica. Ela disse: vai ter cachorro quente. E eu mudei de ideia na hora, um moleque pobre, falei: eu vou, Dri. E eu fui lá, e a minha história é esta: um menino que foi para a igreja para comer cachorro quente, e foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi o Evangelho, eu criei com 9 anos de idade.
Com 10 anos fui batizado. Com 13 anos de idade, o Senhor me chamou para ser missionário. E eu gosto de contar essa história para deixar claro que Deus valoriza inclusive as crianças. Pode um moleque de 13 anos, um adolescente, ouvir a voz de Deus e entender? Pode. Ele me chamou com 13 anos, eu era o embaixador do rei, não sei quantos aqui já ouviram sobre essa organização missionária dos batistas da convenção. Eu estava no acampamento nacional dos embaixadores do rei, na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio, e lá, numa noite de quinta-feira, num culto de missões, Deus falou ao meu coração claramente. Aos 16 anos ele falou comigo de novo, mas agora dizendo, eu quero te usar na obra transcultural. Aos 18 anos, depois do serviço militar, eu saí do interior do Rio e comecei a minha jornada missionária. Fui para o Instituto Bíblico Peniel começar o meu preparo teológico. Depois fui para o Mato Grosso do Sul, o preparo missionário. Depois para Goiás, o preparo linguístico. E eu cheguei, solteiro, com 24 anos de idade, no Amazonas. E fui trabalhar com o povo curipaco, no nariz do cachorro. Se olhar o mapa do Brasil, vai ver lá que na região norte tem o que o exército chama de calha norte, o desenho como que uma cabeça do cachorro, e eu trabalhei no nariz do cachorro. Atravessou o rio, já era Colômbia. Solteiro. Meu primeiro ano inteiro eu fiquei no mato. Saí da cidade grande e passei o meu primeiro ano inteirinho isolado no meio do mato. Quando eu saí a primeira vez para a cidade, num aviãozinho da Missão Asa de Socorro, e eu vi a cidade de São Gabriel do Alto, eu comecei a chorar. Estou vendo a cidade de novo. Ali eu estudei a língua dos curipaco, a cultura deles. Depois de 97 me casei com Simone, na época uma médica recém-formada e que precisava fazer sua residência médica, infectologia. Moramos 2 anos em Manaus. Depois fomos servir entre os Yanomami, um outro lugar de isolamento geográfico. Quase 2 horas em linha reta de avião, selva adentro. Um povo monolíngue, que não só falava a língua deles. Os mais velhos ainda andavam nus. Um contexto de pagelança, pajés, homens tomando droga, invocando os espíritos, etc. E lá gastamos 4 anos preciosíssimos da nossa vida. Minha esposa, como médica, pela graça de Deus, salvou inúmeras vidas. Eu podia te contar inúmeras histórias aqui. Mas 4 anos depois precisamos sair por causa da saúde dela. Moramos em Manaus desde 2005. E eu trabalho na área de liderança, de consultoria, e minha esposa cuida da saúde dos missionários, é conselheira bíblica de missões e etc. Mas eu estou te dizendo tudo isso para destacar esse ponto. Eu olho para trás. Eu empreguei a minha juventude para Deus. E eu olho para trás e digo para vocês, eu gosto da maneira como Deus dirige a minha vida. Ele nunca falhou, Ele nunca errou, Ele sempre foi fiel. Que privilégio é servir o Senhor Jesus Cristo. A frase que Deus me deu ao longo dos anos é esta: seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, e servi-lo é a maior de todas as honras. Não é em vão gastar a vida no Senhor, não é perda de tempo entregar a vida, os sonhos, os alvos, deixar tudo nas mãos dEle e se envolver, se entregar no plano dEle, porque esta obra está alicerçada no poder dEle. Vale a pena, nós nunca perderemos o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa vida. Eu animo a você, meu irmão, a grande comissão é sua. Sirva a Deus, dependa dEle, da força dEle, do poder dEle, porque junto com a comissão está a capacitação. E quem sabe eu esteja falando nessa noite para crianças, adolescentes ou até jovens, adultos, os quais o Senhor tocará, despertará, desejará usar a sua vida na obra missionária. E se esse é o seu caso, eu digo, entregue-se, porque vale
a pena servir a Jesus. A grande comissão está alicerçada nesse primeiro suporte, a autoridade do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, nós temos aqui no verso 20, o segundo suporte que também começa com P. O primeiro é o P do poder do Senhor Jesus, e agora é o P da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor promete estar pessoalmente conosco na realização da sua obra. Meus irmãos, isso é um alento incrível para o coração. Isso traz um ânimo enorme, especialmente quando paramos para pensar nos desafios da obra, nas complexidades do trabalho, nos inimigos, na oposição. Mas quando nós lembramos que esse não é um voo solo, esse não é um trabalho, vamos dizer assim, de herói. Não, o maior de todos e o principal, ele não apenas ordena, mas ele está junto. E não apenas junto, mas ele vai na frente. Um dos versículos que me acompanha desde da minha época de formação missionária é Deuteronômio 31:8. Quando Moisés estava passando o bastão para Josué, e Josué precisava ouvir estas palavras: o Senhor, pois, é contigo, Ele irá adiante de você, Ele será com você, não te deixará, nem te desamparará. E a conclusão é: não temas, nem te espantes, porque o Senhor não é apenas aquele que está junto, mas que inclusive vai na frente. A questão de missões é: você investiria em algo onde Jesus investe? Você se comprometeria com algo em que Jesus também se compromete? Você se envolveria a ponto de dar a sua vida na mesma causa que Jesus está também investindo? Se a sua resposta é sim para as três perguntas, então esse investimento, esta obra é a grande comissão. A grande comissão só faz sentido por causa do Senhor Jesus. Essa é a metanarrativa, essa é a história da redenção, esse é o plano que Ele fez na eternidade, de se revelar e alcançar pessoas, como o texto lido logo no início, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele deu essa tarefa para a igreja dele. É uma ordem, não uma opção. É um comando, não uma sugestão. É um imperativo, não apenas uma ideia. E ele entregou isto para você e para mim, a igreja. Mas que coisa fantástica saber que Ele está conosco. A presença encorajadora, dinamizadora do Senhor Jesus está conosco na execução da sua obra. Deixe-me te dizer isto de todo o meu coração. Me lembro perfeitamente, minha esposa e eu, nossa filhinha, que hoje tem 23 anos, na época tinha 2, 3 aninhos, viveu na aldeia até os 3 anos, nós estávamos sentados na pista de pouso, à noite, olhando para aquele céu estrelado, coisa mais linda, naquela escuridão, que estávamos no coração da floresta amazônica, e conversando falamos: que privilégio é o nosso, estar aqui, num local geograficamente isolado, rústico, difícil a verdade, mas que privilégio é o nosso, de estar aqui servindo o Senhor Jesus. Agora você talvez, dentro da sua realidade, pense: mas que loucura, não é? Como alguém no meio da selva pode pensar e sentir algo assim? Mas eu quero te dizer que eu não fui nem sou o único. Há centenas de obreiros
nessa mesma condição hoje. E sabe por que isso é possível? Por causa da companhia graciosa do Senhor Jesus. Não, nós não negamos os problemas, nós não negamos as dificuldades, nós não negamos os riscos, nada disso, mas nós asseveramos, nós garantimos, nós testemunhamos que a presença de Jesus é verdadeira, é real. Uma vez eu estava lá na minha cidade, no interior do Rio, falando numa igreja. Naquela época nós ainda trabalhávamos com os Yanomami. Eu estava falando do dia a dia, que a gente falava no rádio todo dia. Não tinha telefone, o piloto ficava muito longe, às vezes não funcionava bem a propagação do rádio, né, as ondas do rádio, não dava para ouvir. E eu estava falando como era a vida na aldeia, e etc, etc. E à medida que eu falava, eu pude perceber no semblante dos irmãos, assim, uma face de espanto, quase com pena de mim, pelo que eu falava, condoídos de mim, da minha esposa e da nossa filhinha. E quando eu percebi isso, irmãos, na hora eu falei: irmãos, por favor, não tenham pena de nós, não tenham pena de nós, porque isto é o nosso privilégio. É um privilégio da vida para o Senhor, é um privilégio servir onde Deus manda, é um privilégio estar e representar o Senhor onde Ele quer. Então, esse é o coração de missões da grande comissão. Nós não vivemos para nós mesmos. Uma vez que conhecemos o Evangelho, e a nossa vida foi ressignificada pela cruz, nós recebemos uma identidade, irmãos. Somos de Jesus, estamos em Cristo. E com isso recebemos um propósito. Nós não vivemos para nós mesmos. O seu propósito de vida não é enriquecer, não é ter uma vida super confortável, não é... Isso pode acontecer se for o caminho de Deus, mas esse não é o propósito nosso de vida. O nosso propósito de vida é viver para a glória dEle, é nos esforçar e para isso empenhar o que temos e o que somos para Ele. É dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu não quero ser apenas um crente, eu quero ser um trabalhador. Eu não quero ter apenas a camisa, o uniforme do Evangelho que me identifica com o Senhor, mas eu quero suar essa camisa. E não apenas suar, eu quero sujar essa camisa como prova de que eu sou do Senhor, estou envolvido com tudo que o Senhor se envolve. Eu quero fazer parte. Uma analogia que eu gosto: sou do Rio de Janeiro, então você já deve perceber qual é o meu time, é o maior, tá? Lá no Rio, pelo menos. Você já sabe qual é o meu time. Mas eu estou no estado de São Paulo, então eu não vou arriscar. Eu vou usar sua figura. Pense num jogo de futebol. Agora, foque não para o campo, mas para o banco de reservas. Olha aqueles homens sentados. Você acha que os reservas estão sentados lá, atônitos, indiferentes, desatentos ao que está acontecendo, querendo logo que os 45 minutos passem, venha o intervalo e que os outros 45 minutos também passem para ele ir embora para casa? Você acha que é isso que está no coração dos reservas? Não. Ele está ali atento, ele não vê a hora de ser chamado pelo técnico, de ser mandado para o aquecimento, porque ele quer entrar no time, no campo, ele quer fazer parte daquele time. E alguns, até de má fé, torcem para que aqueles que estão jogando na sua posição se machuquem, porque o afã do reserva é sair do banco e entrar no campo e jogar. Essa analogia, nesse sentido, diz o seguinte: nós somos o time do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus espera de você e de mim é que nós estejamos com as nossas mãos erguidas, acenando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu não quero ser um crente preguiçoso, indiferente,
que vive sentado, só consumindo a programação. Eu quero fazer parte, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. E se o Senhor quiser, ó Senhor Jesus, conta comigo, usa a minha vida, me manda para onde o Senhor quiser, me usa do jeito, com a força, com a intensidade, no tempo que o Senhor quiser, mas conta comigo, porque a minha vida não faz sentido se eu vivê-la para mim mesmo. Note isso, meu irmão, a sua vida não faz sentido se você vivê-la para você mesmo, porque nós temos um propósito. O Evangelho, a cruz do Senhor Jesus mudou a nossa vida, nos deu uma nova identidade, nos deu um propósito novo, é viver para o Senhor. Se você está vivendo para você, para os seus sonhos, para os seus desejos, deixe-me te dizer, você está perdendo a sua vida. E logo, logo chegará aquele momento em que você vai olhar para trás e vai entrar na posse do nada. Sabe que a posse do nada é aquele momento terrível, onde você então tenta juntar com as mãos aquilo pelo qual você se esforçou, dedicou, e vai descobrir que não vai ficar nada. Vai tentar pegar e não vai ficar nada, porque não foi feito para o Senhor e no Senhor. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que vive para o propósito maior, o Senhor, o seu plano, o seu propósito. E você e eu temos o privilégio de servir na obra de missões, na grande comissão, tendo o Senhor Jesus junto conosco, porque Ele nos garantiu a sua companhia. Que desculpa daríamos? O que argumentaríamos? Isso nos leva para terceiro e último suporte aqui do tripé da grande comissão. Aqui no versículo 19, o Senhor Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos. Em Marcos 16:15 está escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O primeiro suporte começa com o P do poder do Senhor Jesus. O segundo suporte desse tripé começa com o P da presença do Senhor Jesus Cristo. Se depender desses dois suportes, essa obra acontece, porque Jesus nunca nos negará o seu poder e a sua presença nunca será ausente. Mas temos o terceiro P, e o terceiro P também, o terceiro suporte também é um P, e é o P da participação sua e minha. O Senhor Jesus disse: vocês vão, façam discípulos. Eu estou contando com vocês, numa paráfrase, já que eu tenho todo o poder, e já que lhes asseguro da minha companhia, vocês podem ir. A nossa participação, meus irmãos. Quantos aqui já ouviram a ilustração da Ratolândia? Levanta a mão. Eu não contei lá na Vitória Régia? Então vou contar aqui para os irmãos. Muito simples. Naturalmente, que a Ratolândia era um país onde viviam os... Vou falar de novo, hein? Foi uma pista incrível essa que eu dei. A Ratolândia é um país onde viviam os ratos. E eles viviam felizes, eles viviam alegres, gargalhadas para lá, festejos para cá. Era um país incrível para se viver. Até que um dia, um gato chegou na Ratolândia. E esse gato começou a comer os ratos. E aquela alegria se dissipou. E eles então entraram numa crise nacional. E aí o presidente da Ratolândia convocou uma assembleia. E todos os ratos participaram. E o tema, a pauta era: como resolver o nosso problema.
E houve muita discussão, houve muito bate-boca, muitas ideias, até que alguém disse: eu tenho uma solução. E o presidente falou: o presidente disse: pois fale. Ele disse: eu tenho uma solução. Para resolver o nosso problema, vamos colocar um sino no pescoço do gato. E aí, os demais ratos questionaram: um sino no pescoço do gato? Mas como assim? Explique. Ele disse: eu vou explicar. Vamos colocar um sino no pescoço do gato. E todas as vezes que o gato se aproximar de qualquer um de nós, nós ouviremos o soar do sino, seremos advertidos e fugiremos. Puxa, que ideia maravilhosa, incrível! E aquela alegria voltou, e começaram a dançar, a banquetearem-se, horas e horas, até que, no final do salão, havia um senhor rato. Com dificuldade, foi identificado. Alguém falou: tem alguém lá atrás querendo dizer, e o presidente viu e disse: gente, silêncio. Pois não, pode falar. E lá atrás, aquele senhor disse: a ideia de colocar o sino no pescoço do gato é muito boa, mas eu tenho uma pergunta: quem vai colocar o sino no pescoço do gato? Meus irmãos, a ideia de levar o Evangelho até os confins da terra é maravilhosa. A ideia de ter a palavra de Deus traduzida nas línguas dos povos é maravilhosa. A ideia de ver uma igreja nascendo num lugar onde antes era plena escuridão, essa ideia é maravilhosa. A ideia de saber que aqui no bairro pessoas serão alcançadas, muitas pessoas que hoje são incrédulas, professam fé no catolicismo e em outras religiões e seitas, a ideia de um dia saber que essas pessoas serão salvas, essa ideia é maravilhosa. Tudo isso é maravilhoso, mas a pergunta é: quem vai se envolver? Quem vai se comprometer? Aqui não é discurso, não é poesia, não é oratória, não é nada disso. Esses recursos que usamos para nos desculpar, para nos justificar, para criarmos aí uma relação dialógica com alguém, explicando aqui, não, aqui é a prática. Quem de fato vai abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu já entendi que a grande comissão é para mim, eu já entendi o meu que o Senhor conta comigo, usa a minha vida. Deixa-me te dizer uma coisa, aqui no Brasil existem quase 340 etnias, povos indígenas. Destes, 165 são considerados não alcançados pelo Evangelho. Eu disse 165, não aldeias, mas etnias, povos, nações indígenas. 164 não alcançadas. Mas dessas 164, escute bem, 99 são consideradas não engajadas. Sabe o que isso significa? 99 etnias no Brasil, indígenas no Brasil, não tem nada acontecendo sobre a evangelização. Não engajadas nesse sentido. A igreja não está engajada em nenhum nível. Não tem nenhum missionário. Não há igrejas entre eles. Não há crentes entre eles. Não há nenhum esforço de evangelização. Não há nenhuma estratégia de plantação de igreja. Nada está acontecendo com 99 etnias indígenas aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque faltam pessoas, faltam crentes, para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero caminhar para o final,
aqui dizendo o seguinte: missões é uma tarefa de todos. Se você está aqui, se o Senhor Jesus te quer aqui no contexto urbano, então você realiza a grande comissão aqui, pregando o Evangelho, discipulando, se envolvendo, fazendo Cristo conhecido, abordando pessoas, não vivendo para você, mas através de você, revelando Cristo. Mas pode ser que daqui Deus também queira levantar missionários para mandar para servir em alguns lugares no Brasil ou até fora. A grande comissão é para todos nós. E só há 2 lugares para o crente se posicionar na obra missionária. Presta atenção nisto. Ou você desce pela corda, a ideia é de ir em busca daquele que está perdido, de descer pela corda do Evangelho, lá no abismo, sem Deus, onde as almas estão, porque não conhecem o Evangelho. Ou você desce pela corda para resgatar aqueles que estão lá, ou você segura a corda, e a ideia aqui é de dar plena condição àquele que desce pela corda. E não há outro lugar. Então você precisa se posicionar, ou você desce pela corda, ou você segura a corda para que outro desça, e não há uma terceira opção. A corda é a grande comissão. Ou você se envolve de um jeito, ou se envolve de outro, mas tem que estar envolvido. Não há uma terceira opção. E entenda, tanto os que descem quanto os que seguram, tanto um quanto o outro, deixam as mãos calejadas. Nós precisamos ter as nossas mãos marcadas com o esforço do Evangelho, com o envolvimento na grande comissão. A prova mais contundente de que um crente, ele entendeu que a grande comissão é para ele, e ele está envolvido, fazendo aqui o que Deus quer fazer através dele, e criando condições para o Evangelho chegar mais longe. A melhor metáfora para entender é: mostre-me suas mãos, deixe-me ver os seus calos. Todos aqueles que seguram a corda sabem que as cordas marcam as nossas mãos. Eu termino com isso, meus irmãos. Encorajo a você, irmão em Cristo, a se envolver com a grande comissão, servindo aqui onde você está, com o que você faz, fazendo de todo o coração, e ao mesmo tempo criando condições para que o Evangelho chegue mais longe. Isso acontece através da oração por missões, isso acontece através do sustento de missões. Esta é tarefa nossa. Deus te abençoe.